Olá pessoal, aqui é professor Júlio. O nosso assunto de hoje é temperatura e suas medidas. Então, o que é que vem a ser o conceito de temperatura e sensações térmicas? Isso é um assunto um tanto quanto confuso quando se trata de separar esses dois conceitos, porque primeiro, temperatura ela tem a ver com a agitação térmica das moléculas, certo? De que compõem as substâncias, sejam sólidos, líquidos ou gases. Então, temperatura ela tem a ver com a medida da agitação térmica dessas moléculas. Ou seja, quanto mais elevada a temperatura de um dado material, um sistema físico, mais agitadas ou mais energia cinética vão ter as moléculas desse sistema. E da forma contrária também vale. Quando as moléculas estão menos agitadas, vai significar uma temperatura mais baixa. E sensação térmica, no caso, tem a ver com o que a gente percebe, a nossa percepção de conforto, de mais conforto ou de menos conforto térmico em relação à transferência de calor em decorrência de diferença de temperatura entre dois sistemas, certo? E nessa figura aqui que eu coloquei, ela retrata bem isso. Uma situação aqui num ambiente onde tem um grupo de mulheres aqui expondo a opinião delas, a sensação térmica no caso, a respeito da temperatura que está regulado um ar-condicionado, um aparelho de ar-condicionado. Então, o que é que a gente deduz aqui dessa ilustração aqui, dessa animação? É o seguinte, que as opiniões podem ser contrárias, né? Para um mesmo registro de temperatura. Ou seja, a máquina, o aparelho, ele está configurado para manter o ambiente numa temperatura fixa. Mas aí o que acontece? As opiniões podem divergir quanto à sensação térmica. Então a temperatura é a mesma para ambos os grupos de pessoas aí. No caso, os homens estão achando que poderia diminuir essa temperatura, ou seja, estão achando que está calor, estão tendo uma sensação de calor. E as mulheres uma sensação de frio. E aí a sensação térmica está diferente, porém a temperatura é a mesma para ambos. E aí a gente avançando um pouquinho mais, vem os conceitos de calor e de equilíbrio térmico. Pessoal, o que é que vem a ser o calor? No caso, o calor vai ser a energia térmica se transferindo de um sistema físico para outro, ou internamente no mesmo sistema, em decorrência de uma diferença de temperatura. Então, o que é que faz o calor se transferir de um sistema para outro? Vamos dizer assim, seria a diferença de temperatura. A diferença da temperatura entre os dois sistemas faz com que eles possam trocar calor. E o calor ele se transporta, ele é transferido do sistema de temperatura mais elevada para o sistema de temperatura menos elevada. E essa transferência ela só cessa, ela só para quando ocorre o equilíbrio térmico. E o que vem a ser esse equilíbrio térmico é o igualar das temperaturas de dois sistemas. Tipo, eu tenho uma mistura
café com leite. O café tá quente, tirado da garrafa térmica, e o leite gelado, tirado da geladeira. Então vocês veem que nesse exemplo, o café está a uma temperatura mais elevada, uma maior agitação molecular. E o leite uma temperatura mais baixa, uma menor agitação molecular. E aí o que é que acontece? Quando eu faço essa mistura, parcela dessa energia cinética molecular, essa energia vibracional, ela é transferida do café para o leite. E essa transferência de calor, essa transferência de energia térmica em forma de calor, ela não vai cessar enquanto toda a mistura tiver a mesma temperatura. Então, quando isso acontece, quando eu tenho a estabilidade da temperatura, quando cessa a transferência de calor, então eu posso dizer que houve o equilíbrio térmico. O equilíbrio térmico foi alcançado. E aí nessa próxima ilustração tenho aqui diferentes temperaturas. Essa representação aqui, essas bolinhas vermelhas, é como se tivesse um sistema de temperatura mais elevada, moléculas mais energéticas, mais energia vibracional. E esse outro sistema com essas bolinhas azuis é temperatura mais baixa. Quando entra em contato, o que acontece? Vai haver a transferência, a seta está até direcionada nessa parte central aí, nessa divisão entre os sistemas, a transferência de calor, de energia em forma de calor. E aí parte dessa parcela dessa energia de vibração é transferida do sistema de maior temperatura para o de menor temperatura. E aí essa transferência continua, ela vai prosseguindo, ela não cessa enquanto não ocorrer o equilíbrio térmico, que é o igualar dessa energia vibracional como um todo. E aí todas as moléculas vão passar a vibrar na mesma intensidade, com a mesma energia cinética. E quando isso acontecer, ocorreu o equilíbrio térmico. Todo o sistema estará a uma mesma temperatura. E aí a gente chega aqui na parte de medidas de temperatura. A gente vê que os átomos e as moléculas elas estão constantemente em movimento. Nos corpos, seja um corpo gasoso, um corpo líquido ou sólido, as moléculas estão em movimento. O que acontece é que os materiais sólidos, eles possuem, o que eu posso dizer assim, as moléculas elas estão mais organizadas. Elas têm menos mobilidade do que nos líquidos e nos gases, que são os fluidos. Líquidos e gases, os fluidos. Eles possuem uma maior mobilidade. E aí o que acontece? Quando eu vou medir temperatura, nada mais é do que medir esse grau de agitação molecular, certo? E aí o aparelho que a gente usa chama-se termômetro, que ele vai medir a temperatura dos corpos e quanto mais energético, quanto mais movimentação molecular eu tiver, maior será o registro dessa temperatura desse corpo. Nessa figura eu tenho aqui alguns exemplos aqui de termômetro. Temos aqui alguns termômetros digitais, outros termômetros mais comuns nas farmácias. Temos o de mercúrio, o de álcool. Temos também aqui alguns digitais, outros que são medidos à distância, temperatura dos corpos. E aí a gente fala agora de escalas termométricas. E para que a gente usa essas escalas?
Primeiro, as escalas elas são utilizadas para fazer justamente a medida, a aferição das temperaturas, né, dos corpos, sejam eles sólidos, líquidos ou gases, e os termômetros são usados justamente para isso. Então, como é que é confeccionado o termômetro? Primeiro, a gente tem dois pontos fixos que podem ser arbitrários, de acordo com quem vai confeccionar um termômetro. Eu posso utilizar, no caso aqui, o ponto de gelo da água pura, o ponto que ela entra em ebulição. Então, alguns termômetros são usados, eles usam algumas substâncias, no caso, substâncias termométricas que respondem a variações de temperatura, sempre da mesma forma. E aí a gente tem uma forma de fazer a medição de temperatura, né? Usando um termômetro, e aí ele associar uma substância termométrica, onde dentro de determinadas condições ela vai responder sempre do mesmo jeito, se dilatando, aumentando o volume, hora aumentando, hora diminuindo o volume, de acordo com um dado grau de agitação molecular de uma substância. E aí a gente tem as escalas mais conhecidas, né? Escala Celsius, que essa escala ela é a mais utilizada no mundo todo. Aqui no Brasil a gente usa a escala Celsius, as temperaturas, na previsão do tempo e temperatura local, os termômetros que a gente encontra nas farmácias, termômetro clínico. O mais usual na América Latina, Brasil aqui no caso, é o termômetro graduado na escala Celsius. Lá nos Estados Unidos, na Grã-Bretanha, na Inglaterra, né? Alguns países também da América Central usam muito a escala Fahrenheit. Isso por questões culturais. E há uma diferença entre essas duas escalas que a gente vai ver até nas relações de leitura, de registro de valor. Por que vai ter essa diferença? Porque primeiro o espaçamento entre as unidades, no caso a cada grau Celsius, a cada grau Fahrenheit, vão ter, posso dizer assim, espaçamentos maiores ou menores entre valores. E aí na variação, a temperatura, embora a agitação molecular seja a mesma, dependendo da temperatura, pode dar um registro diferente sim. E em geral vai dar, entre as escalas Celsius e Fahrenheit. Até porque na escala Celsius foi adotado, como vocês podem ver aqui, a ebulição da água atribuindo o valor 100 graus Celsius. E o ponto de fusão de gelo, ou ponto de gelo, como sendo o valor 0. Na Fahrenheit já tem uma outra situação, né? Aqui a temperatura de fusão da água 32 graus Fahrenheit, enquanto na Celsius é 0, na Fahrenheit é 32. E o ponto de ebulição, no caso, eu vou ter 212, certo? E aí a gente tem essa escala é muito usada nos Estados Unidos, como eu já falei. E temos também a escala que é utilizada mais na comunidade científica, que é a escala Kelvin, que ela usa, no caso ela não usa uma substância como sendo padrão, e sim adotou o 0 Kelvin como sendo o valor onde há a paralisação total das moléculas de uma substância. Então o 0 Kelvin não registra
A atividade não registra atividade de movimento, não vou ter energia cinética, no caso aí das moléculas de uma substância. Então foi adotado esse valor zero como sendo o chamado zero absoluto, que é a paralisação total aqui das moléculas dos sistemas físicos. E aí a gente vê agora a relação entre essas escalas. Essa fórmula, posso dizer assim, essa relação de conversão entre escalas, eu posso transformar um valor de temperatura em Celsius, que eu uso aqui como TC, simbolizo como TC, sobre 5, igual a TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5. TC, eu vou ter valores na escala Celsius, TF, valores na escala Fahrenheit, e TK, valores na escala Kelvin. Então, quando eu quiser trabalhar valores da escala Celsius para Fahrenheit, eu não uso esse terceiro termo aqui, essa terceira parte, que é relativa à escala Kelvin. Eu vou usar somente essa parte. E aí vale tanto de uma temperatura em Celsius para Fahrenheit, como de Fahrenheit para Celsius. Eu vou usar essa parte. Ah, mas eu não quero trabalhar conversão de Celsius para Fahrenheit. Eu quero trabalhar de Fahrenheit para Kelvin. Então, eu não vou dar atenção a essa parte relativa aqui, Celsius, e vou olhar para essa parte aqui, entre Fahrenheit e Kelvin. E aí eu vou ter essa relação. Substituo o valor em Kelvin ou em Fahrenheit, de acordo com o que for solicitado, e obtenho o valor que está faltando. E se eu quiser transformar de Celsius para Kelvin, eu ignoro essa parte central, TF menos 32 sobre 9, e igualo a primeira fração à última fração. Eu vou ter TC sobre 5 igual a TK menos 273 sobre 5. Temos aqui a comparação entre as três escalas. E aí dá para a gente ver aquela parte que foi falada anteriormente a respeito dos pontos fixos das escalas. Dá para ver que são valores bem distintos. E isso acarreta leituras distintas. Porém, o grau de agitação molecular vai ser o mesmo, a energia cinética das moléculas. E aí, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Dúvidas a gente vai tirar na aula no aplicativo Meet. E a gente espera com esse material de leitura simplificada, bem simples, vocês consigam resolver as questões dos nossos exercícios e estaremos tirando dúvidas, ok? Obrigado, bons estudos.